Olá, bem-vindo à nossa aula de hoje. O assunto dessa semana é fotografia feita de produtos de madeira. Esse vai ser o nosso primeiro material trabalhado aqui na aula, porque é um dos materiais mais simples da gente fotografar. Isso porque a madeira não vai ter, por exemplo, a transparência do vidro ou a transparência do plástico, não vai ter o brilho, né, aquele reflexo intenso que tem o metal. Então, acaba sendo um material mais simples da gente começar. E quando a gente olha aqui um produto de madeira, a primeira coisa que a gente vai notar é que ele vai ter uma textura específica, né? Uma textura do material. Vou colocar aqui pertinho para você perceber. Olha só, no momento aqui que eu estou girando, percebe como vai mudando aqui a percepção dessa textura, como a luz vai incidindo de modo a ressaltar mais ou menos essa textura? É isso que você vai buscar quando você for fotografar seu produto de madeira. Você vai começar a tentar entender como que você vai ressaltar essa textura, que é uma particularidade do material, você vai ter que mostrar isso, né? E geralmente você consegue mostrar mais quando você tem uma luz lateral. No caso aqui eu tenho uma janela, essa janela vindo desse lado aqui está iluminando, e aí acaba que eu tenho em alguns momentos essa madeira, esse material da madeira mais aparente. Outra coisa que você vai prestar atenção, percebe que tem aqui uns detalhes da madeira? Isso aqui não é um defeito, tá, gente? Isso aqui não é um problema que o produto tem, é uma particularidade do material. E essa particularidade faz com que essa colher de pau seja única. Essa colher de pau é diferente das outras que eu tenho lá na minha cozinha, e aí isso acaba sendo uma característica que acaba sendo do produto, né? Acaba sendo muito particular. Você vai mostrar também esses detalhes. Isso aqui faz parte, digamos, da alma do produto. E quando você for fotografar um produto de madeira que seja um outro tipo de madeira, como essa daqui, olha o que acontece. Eu tenho aqui um material, uma madeira mais escura, e essa madeira mais escura, além de ser mais escura, eu tenho um brilho mais intenso, né, por conta do acabamento que foi dado a ela. Isso faz com que eu tenha que tomar cuidado para que a luz incida de modo a não apagar detalhes. Você percebe que o olhinho do sapo, como praticamente sumiu, por causa da luz, que está criando um reflexo muito intenso? Então você vai ter que trabalhar sempre a seu favor, tá? De modo a perceber se a luz está te ajudando, ou seja, está ajudando a mostrar forma, está ajudando a mostrar características do material e não apagando uma coisa importante do seu produto, certo? A gente vai fotografar agora esse bonequinho, então vamos lá comigo. O primeiro passo foi pensar como é que eu queria a minha fotografia. Eu já tinha alguma coisa em mente, e aí eu comecei a montar o meu estúdio de acordo. No caso, eu coloquei uma mesa e uma caixa de sapato em cima, isso para ter uma superfície um pouco mais elevada ali, para ficar mais fácil, mais confortável para mim, né, para conseguir fazer a fotografia e também para ter mais acesso ali para os equipamentos fotográficos. Então, eu preparei essa superfície, depois eu pensei em alguma coisa reflexiva que eu poderia usar ali. E aí eu pensei num jogo americano que tem aqui na minha casa, que é um jogo americano preto. E ele acaba tendo, né, um certo reflexo. Claro que não é aquele reflexo perfeito, né, de uma superfície espelhada e tal, mas ele deu conta ali do recado. Então, usei ele, né, coloquei ele ali. Percebe que eu coloquei ele meio curvado ali para trás, porque ele tem um detalhe na borda e eu não queria que esse detalhe aparecesse. Então, se eu colocasse ele direto plano ali na mesa, né, inteiro, não daria muito certo, que apareceria esse detalhe e eu teria que corrigir depois, numa pós-edição. Então, foi a minha escolha fazer dessa forma. E tenho certeza que se você procurar na sua casa, também vai ter alguma opção interessante para você buscar um fundo, né, buscar uma superfície interessante para sua fotografia. Testei também algumas possibilidades da câmera, mudando ali o diafragma e principalmente a região de foco, ou seja, o foco na cabeça ou o foco na bola. Isso fez com que tivesse um resultado bem diferente, uma imagem e outra imagem, mas ainda não era bem o que eu estava esperando. Então mudei a posição do bonequinho para deixar a cabeça e a bola mais ou menos na mesma altura, na mesma distância da câmera, digamos assim, e com isso eu consegui fazer o foco nas duas regiões ao mesmo tempo. Para cada mudança que eu vou fazendo, eu tento sempre fazer uma fotografia. Isso me ajuda a ter um registro ali do processo e conseguir ir analisando e melhorando. No caso, eu percebi que a mão ali do bonequinho estava numa posição meio esquisita ali segurando a bola. Então, o meu próximo passo foi ajustar essa posição para algo um pouco mais favorável, assim, algo que não ficasse tão esquisito como estava. Até então eu estava trabalhando com a luz natural, com a luz que estava vindo da janela. Mas eu queria trabalhar com luz artificial para essa fotografia. Eu queria uma luz um pouco mais embaixo, assim, né, dando uma ênfase ali na região da bola, no pegar a bola. Então a luz natural não estava me atendendo. Para isso eu fui fechar as janelas, deixei tudo escuro, peguei o bastão LED RGB e aí comecei a testar. Ali no meio, né, desse processo acabou acontecendo um probleminha do bonequinho cair. Fui consertar, colocar de volta. É sempre uma dificuldade, né? Quando a gente passa por um
processo aí de fotografia que a gente posiciona tudo, tá tudo bonitinho e de repente cai. Então, sempre tentar prender tudo muito bem, ter certeza que está bem fixo, para você não ter esse tipo de dificuldade durante a sua fotografia. Mas eu não fiquei muito feliz com o resultado. Percebi que estava criando uma sombra meio esquisita atrás e estava destoando bastante, assim, criando uma irregularidade no fundo que não era bem-vinda. Comecei a testar possibilidades de mudar essa iluminação, né? E até mesmo alterar um pouco ali a posição daquele jogo americano que estava colocado embaixo, estava criando um certo reflexo da luz e uma região de sombra, e enfim, estava um pouco estranho. E tentei mudar tudo isso para acabar com esse problema. E gostei bem mais de como é que ficou. Essa foto até ficou interessante, né? Ela ficou bastante dramática. Só que ela acabou sendo um pouquinho demais, assim, um pouquinho exagerado. Porque na hora que eu trouxe essa sombra bem intensa ali para uma das laterais do boneco, acabou que eu perdi essa articulação que ele tem aqui, ó. Eu não consegui mais enxergar essa articulação dele, porque ela sumiu com tanta sombra. Então eu precisei trabalhar um pouco mais a iluminação, né? No caso, eu peguei um rebatedor prata e eu joguei esse rebatedor do lado de modo a trazer um pouco de luz para a fotografia. Só que a primeira tentativa acabou ficando pouco demais, assim, acabou sendo muita luz e perdeu um pouco da graça que eu tinha conseguido na outra imagem. Coloquei o rebatedor prata para tentar trazer um pouco mais de luz ali para a lateral e poder mostrar aquela parte que estava escondida, né, por conta da sombra. A primeira foto acabou resultando em um contraste muito tão pequeno que perdeu um pouco da graça ali da fotografia, né? Antes estava acentuado demais, agora está de menos. Então precisei afastar um pouquinho mais o rebatedor para poder controlar melhor essa intensidade de luz que estava chegando na lateral ali do bonequinho. E aí assim eu consegui uma foto mais interessante em termos de iluminação. Mas tinha um problema ainda. Essa fotografia, ela estava mais centralizada, né? O bonequinho centralizado. Só que quando você pega um bonequinho como esse daqui, que tem uma bola, né? Que tá um pouquinho diferente, mas que tá segurando essa bola e parece querer jogar essa bola a cada instante, isso chama a gente para uma possibilidade de usar uma das técnicas fotográficas que vocês já viram, que é o espaço negativo. Então eu tirei o bonequinho da posição central, desloquei ele, coloquei um pouco mais pro lado e dei espaço para ele brincar com essa bola, né? Para ele jogar a bola. Então usei a técnica de espaço negativo para fazer essa fotografia acontecer de uma maneira um pouco mais interessante. Depois disso, ficou faltando somente a correção da cor da fotografia, né? Então, estava com um tom meio amarelado e eu queria trabalhar com um fundo branco, né? A parede é branca, é a mesma parede que está aqui atrás de mim. E na foto ela está bem amarelada. Isso é um tipo de correção que a gente consegue fazer na câmera, mas às vezes ela não fica tão precisa. E aí é uma pós-edição que vai realmente fazer esse ajuste. Para isso, eu abri o Adobe Lightroom, um comando super simples. Fui lá, selecionei um tom mais neutro na fotografia, né? E ele corrigiu, ele calculou a cor a partir daquela tonalidade. E eu acabei chegando na minha fotografia final, na minha versão final, com uma cor corrigida, composição corrigida, iluminação, posição do objeto, aqui do, tanto em relação, né, ao quadro da imagem, quanto à posição do bonequinho em si. E aí cheguei na minha fotografia final. E agora, para a gente fechar, eu quero te mostrar um pouquinho sobre como foi o processo realmente do estúdio ali, do set fotográfico que eu criei. Você está vendo esse panorama mais geral, né? Você já viu um pouquinho sobre como ele foi construído ao longo ali da nossa aula, mas aqui você tem uma foto dele como um todo. E você percebe que eu estava trabalhando realmente no escuro, só ali com a luz do bastão LED. E vendo os detalhes agora, na lateral ali eu tenho um rebatedor prata. Esse rebatedor ele está apoiado na escrivaninha, está apoiado também na cadeira. E eu recomendo assim que você sempre procure coisas ali para na sua casa que você possa usar, né, para ajudar a segurar, porque no estúdio a gente geralmente tem assistentes, tem pessoas que te ajudam ali a fazer todo o processo, né? E quando a gente está sozinho em casa acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso nesse sentido. Na outra lateral eu trabalhei botei uma caixinha no chão para elevar um pouco a altura, coloquei um rolo de papel toalha. Rolo de papel toalha é uma coisa que eu uso bastante assim aqui em casa como um suporte, né, um tipo de tripé. E eu coloquei o bastão em cima ali, botei por dentro, na verdade, do rolinho. E como tem uma base larga, né, esse rolo estava bem cheio, eu consegui dar uma boa, ficou firme ali, né? Deu uma boa estabilidade pro meu equipamento de iluminação. E aí, por fim, ali na mesa, eu tenho essa caixa de sapato que foi colocada. E repare como o jogo americano está colocado por cima, curvado, né? Tanto para não aparecer a questão da borda, mas também como eu coloquei isso um pouco mais afastado da parede. Porque eu não queria que eu ficasse muito próximo, porque quando eu ficava próximo, acontecia que a luz acabava incidindo ali no jogo americano, acabava refletindo parte ali
na parede, outra parte do jogo acabava causando uma sombra, né? Então, na hora que eu afastei esse jogo americano, todo esse conjunto da parede, eu ganhei bastante, porque eu deixei de ter uma sombra ali atrás que estava prejudicando a minha imagem. Basicamente isso. Eu espero que você tenha aproveitado bem, que você tenha gostado bastante dessa aula e que você tenha se animado a fazer também as suas fotografias de produtos de madeira ou do que for, né? Então, vai lá, procura alguma coisa para fotografar, pega a tua câmera, pega teu celular, o que você tiver aí e boas fotos. Qualquer coisa, escreve aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.